Tudo bem, pessoal? Então, voltamos agora para encerrar esse bloco sobre instrumentos de transparência. Primeiro, a gente viu quais são os instrumentos como um todo. Depois, a gente fez uma comparação do relatório de gestão fiscal com o relatório resumido de execução orçamentária, com os principais pontos cobrados em prova. Depois, a gente falou sobre os componentes do relatório de gestão fiscal. E agora, chegamos nos componentes do relatório resumido de execução orçamentária. Só que aí já entra um dificultador. Diferentemente do relatório de gestão fiscal, que são pouquíssimos itens para gravar, e que são itens que têm relação direta com a própria LRF, então são fáceis de você absorver, o relatório de gestão fiscal ele não é trivial, ele tem em torno de 16 itens. Aí você vai dizer, eu tenho que saber todos os itens? Não, você vai ter que saber os principais itens, e eu vou colocar os principais aqui no quadro, tá bom? E você vai ver também que, da mesma forma que o relatório de gestão fiscal ele tem componentes que só entram no último relatório de gestão fiscal, lá no caso, como é de 4 em 4 meses, você vai ter componentes que vão ser importantes apenas no último relatório de gestão fiscal. No caso do réu, você vai ter itens que vão estar do primeiro ao quinto bimestre, e você vai ter itens que só vão estar no sexto bimestre, que é o último bimestre do ano. E aí, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar coisas que a gente viu ao longo do curso. Como, por exemplo, coisas relacionadas à programação financeira. Você vai ver que os nomes que eu vou trazer para cá, eles auxiliam diretamente a programação financeira, as medidas que eu tenho que adotar. Eu vou trazer itens que têm relação direta com o anexo de metas fiscais. Eu vou trazer itens que estão presentes na Constituição Federal. E aqui é a mesma coisa, eu vou trazer itens que estão no anexo de metas fiscais, eu vou trazer itens que estão na Constituição Federal e eu vou trazer itens que estão na LRF. É assim que a gente vai trabalhar, para associar itens do relatório de gestão fiscal com itens que a gente viu ao longo do curso. Então vamos nessa. Então a primeira coisa seria o seguinte: quais são os itens que têm a ver com programação financeira, que acompanham, que permitem acompanhar a programação financeira e tem a ver com um relatório resumido de execução orçamentária? O primeiro item seria o balanço orçamentário. Por que o balanço orçamentário? Porque o balanço orçamentário é uma das formas que você identifica se você está tendo um excesso de arrecadação ou insuficiência de arrecadação. Se você tiver uma insuficiência de arrecadação e isso impactar suas metas, você vai ter que reprogramar a sua parte orçamentária e financeira. Então, o primeiro item seria o balanço orçamentário. O balanço orçamentário. Um outro item que tem a ver com a programação orçamentária e financeira é a execução das despesas por função. Então, eu quero saber a execução das despesas por função. Um terceiro item que tem a ver com a programação orçamentária e financeira, que compõe a programação orçamentária e financeira, é a execução dos restos a pagar. Porque o relatório de gestão fiscal, ele cuida dos restos a pagar inscritos no final do exercício. Aqui eu quero saber como é que foi a execução desses restos a pagar ao longo do exercício. Então, aqui seria execução dos restos a pagar, RP. E, por último, algo que influencia a programação, porque dependendo do valor dela, isso pode afetar os limites e as despesas e pode gerar contingenciamento da despesa, a gente tem a receita corrente líquida. Receita corrente líquida. Então é isso daí, pessoal. Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai partir para o segundo grupo de itens. Então esse aqui foi o primeiro grupo de itens. E esse segundo grupo de itens que eu vou escrever aqui, ele tem relação direta com o anexo de metas fiscais. Então, primeiro, quais são as metas fiscais? Receita, despesa, resultado nominal, resultado primário e dívida consolidada. A primeira coisa que eu quero ver aqui é qual foi o resultado primário e nominal. Então, são dois itens que estão no relatório resumido de execução orçamentária e que eu devo considerar aqui. Resultado primário e nominal. Um outro item que está dentro do anexo de metas fiscais seriam, porque no anexo de metas fiscais você faz a projeção financeira e atuarial do anexo de metas fiscais, tá? Aula de LDO. Dentro do anexo de metas fiscais, você faz uma avaliação financeira e atuarial do regime próprio e do regime geral de previdência. Aqui você vai se preocupar com as receitas e despesas do regime geral e do regime próprio de previdência. Então, o segundo item que entra aqui seriam
receitas e despesas dos regimes previdenciários. Com isso, pessoal, a gente encerra aqui o segundo grupo de itens que vão fazer parte do relatório, resumo de execução orçamentária, mas que tem relação direta com o anexo de metas fiscais. Agora a gente vai falar sobre itens que estão na Constituição Federal. A gente sabe que a Constituição Federal ela estabelece limites para despesa, limites de gastos mínimos, né, para despesas em educação e despesas em saúde, no caso da União. Então, o que é que acontece? Aqui a gente vai ter que ter receitas e despesas em educação. E aqui você vai ter despesas em saúde. Porque lembre-se, se determinado ente da federação não estiver gastando o previsto em educação e saúde, o que é que esse ente fica impedido de receber? Esse ente fica impedido de receber transferência voluntária. De qualquer tipo? Não, porque ele pode continuar recebendo transferências voluntárias de educação, saúde e assistência social. Aí vamos continuar aqui. O que é que vai vir no sexto bimestre? Ou seja, vai vir tudo do primeiro e quarto, do primeiro ao quinto. Ou seja, aqui vai repetir tudo, idem. Vão vir todos os itens que estão aqui. Só que no sexto bimestre, eu também vou trazer 4 itens adicionais. O primeiro item, que tem a ver com o anexo de metas fiscais, seria a projeção atuarial dos regimes previdenciários. E por que são 2 itens? Porque são 4 itens, porque esse aqui vale por 2. Porque aqui a gente tem o regime geral de previdência e o regime próprio de previdência dos servidores públicos. Regime geral de previdência e regime próprio dos servidores. Qual item que vai ser evidenciado no sexto bimestre que tem a ver com a Constituição Federal? Seria, pessoal, a regra de ouro. Regra de ouro. O que diz a regra de ouro? É que as operações de crédito não podem superar despesas de capital. Então, no último bimestre, eu vou querer ver se o que eu contratei de operação de crédito não superou as despesas de capital. Você vê isso no sexto e último bimestre no réu. E o que é que tem na LRF? A LRF tem a ver com o seguinte item: alienação de bens e a aplicação dos recursos. Então, a alienação de bens e a aplicação dos recursos, que é uma regra que foi trazida na LRF sobre gestão patrimonial, também é evidenciada apenas no sexto bimestre do réu. Beleza, pessoal? Com isso, a gente está preparado agora para fazer as questões sobre réu e RGF de forma simultânea para ver como é que a gente se sai. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Letra A. A apuração de gastos com o pessoal será feita com base em um período de 12 meses. 12 meses, perfeito. Assim, as demonstrações de limite das despesas de pessoal do primeiro e segundo quadrimestres somarão despesas relativas a 2 exercícios financeiros. Certo. Onde esse cara quer chegar com isso nessa questão? Que está certo. É o seguinte, ó. Vamos supor que você vai pegar aqui é 2015 e aqui é 2016. Aí vamos supor que você vai calcular o relatório de gestão fiscal do dia 30/4. Então você vai pegar despesas daqui e vai pegar despesas daqui. Se você pegar do dia 31/8, você vai pegar despesas daqui e vai pegar despesas daqui. Ó. Então por isso que a questão está certa. Beleza? Então quando você pega despesas do relatório de gestão fiscal do primeiro ou segundo quadrimestre de 2018,
você vai pegar dados que são de 2017. A única forma de você pegar dados apenas de 2018 é se você pegar o relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre, que é o do final do ano, porque aí você vai pegar o ano cheio. Por isso que a letra A está certa. Letra B. No relatório de gestão fiscal, um instrumento de transparência fiscal elaborado e divulgado a cada quadrimestre, que está certo, deve constar em relação ao mês de dezembro, as despesas escritas em restos a pagar, empenhadas e liquidadas, bem como as empenhadas e não liquidadas, estas até o limite da disponibilidade de caixa, pois acima do saldo das disponibilidades, os empenhos serão cancelados. Certo. Beleza. Agora, fazendo análise dessa questão. Essa questão ela poderia ter sido anulada. Por quê? Porque a única obrigação de cancelar os empenhos por falta de disponibilidade é no último ano do mandato do chefe do poder. Mas o pessoal não pensou nisso na prova e a questão não foi anulada. O gabarito oficial, certo. Próxima questão. O relatório de gestão fiscal emitido a cada quadrimestre pelos titulares dos poderes do órgão conterá o montante da disponibilidade de caixa. Isso aqui está errado, porque o relatório de gestão fiscal é emitido no terceiro quadrimestre. Esse item aqui, ele só vem no terceiro quadrimestre, por isso que está errado. Beleza? Vamos para o próximo. Caso determinado Estado pretenda publicar relatório resumido de execução orçamentária referente aos meses de maio e junho, ou seja, o terceiro bimestre, ele não estará obrigado a incluir o demonstrativo da variação patrimonial com alienação de ativos e aplicação dos recursos dela correspondentes. Sabe por que isso está certo? Ó, olha o que eu vou mostrar aqui no quadro. Esse item que ele falou na questão é esse daqui. Ó. Esse item ele só é obrigatório no sexto bimestre. E ele está falando que está no terceiro bimestre. O que você achou dessa questão aí? Interessante? Difícil? Muito difícil, né? Então aqui está errado. Ah, não. Aqui está certo, desculpa. Está certo porque está dizendo que ele não estará obrigado. Isso aqui está certo. Ele só seria obrigado se fosse o sexto bimestre. Letra E. Se o ente federativo deixar de publicar no prazo legal o réu, ficará impossibilitado de receber transferências voluntárias e contratar operação de crédito, excetuando-se as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. Certíssimo também. Próximo. E acabamos aqui. Beleza, pessoal. Então a gente encerrou agora a última parte que tinha sobre instrumento de transparência. Daqui a pouco a gente volta com o último tópico da LRF, que é fiscalização. Até daqui a pouco.